Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Geração Espírita Z. Hoje estamos aqui mais uma vez dentro do nosso Seminário Espírita da Juventude e trazemos para vocês Marcos Leal falando sobre sexualidade, energias criativas do ser. Muita coisa boa, não perde, hein? Fica com a gente. Até breve. Bom dia, gente. Vamos dar um bom dia mais forte. Bom dia, gente. Vamos colocar essa energia para fora, né? Como é que vocês estão? Acordaram bem? Dormiram bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Quem estava aqui ontem? Olha só. Gostaram das reflexões de ontem? Eu particularmente adorei. Foram muito boas, viu, gente? Gratidão aos meninos pelas reflexões. E para começar, eu queria que vocês levantassem um pouquinho, né, para dispersar um pouco essa energia. Vamos dar uma alongada aí. Assim, ó. Vamos colocar assim agora, ó. Vamos seguir aqui a nossa modelo, belíssima. Vai lá. Vamos dar uma alongadinha. Não é porque a temática vai fazer vocês dormirem não, viu, gente? Mas é para vocês animarem, despertarem mais um pouquinho. Vamos levantar na ponta dos pés, ó, quem conseguir um pouquinho aí, ó. De novo. Aí dá uma alongada no pescoço. E aí, bom dar uma alongadinha? Então vamos lá, vamos começar. Foi bom? Beleza. Todo mundo animado agora para a gente conversar? Então, beleza, vamos lá. Quem aqui já conversou, né, quando era jovem? Ou vocês jovens, quem aqui conversam com seus pais sobre sexualidade? Sobre sexo e sexualidade? É difícil, né? Raramente a gente tem essas oportunidades, né? Por que será? Por que será que a gente conversa pouco, ou quase nada, sobre essa temática? Não se sintam sozinhos. Antes de a gente refletir um pouco sobre isso, a gente vai trazer os dados aqui de uma pesquisa que a gente realizou na área de infância e juventude da FERN, sobre essa temática, sexualidade, em 2021, quando a gente realizou o nosso encontro de juventudes das Juventudes Espíritas do RN, que foi sobre essa temática. E aí os participantes, né, 78% dos participantes, relataram também que não conversavam ou só raramente conversavam com os pais ou responsáveis, né, ali na família sobre essa temática. 78%. Ou seja, apenas 22% conversavam. E às vezes essa conversa é meio que assim, use camisinha, cuidado com a gravidez. Coisas assim bem pontuais que muitas vezes a gente até trabalha na escola, né? A perspectiva de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, o cuidado com a gravidez para aqueles que têm uma relação, né, que traz a gravidez. Então são conversas muito assim resumidas, reduzidas, numa perspectiva muito pequena, vamos dizer assim. Não é assim, gente? Pelo lado biológico, né? E que bom, quem levantou a mão, que vocês têm essa possibilidade de conversar sobre essa temática em casa. E ainda melhor, se for à luz da doutrina espírita, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? O que é a sexualidade? Né? O que são as energias sexuais? O sexo, propriamente dito? O que é isso tudo? Né? Tem um outro dado também que é sobre a temática na Casa Espírita. Nessa mesma pesquisa que a gente realizou, inclusive vocês podem acessar, ela ainda está acontecendo, ela vai ter alguns anos de realização. Vocês acessam www.pesquisasexualidade.fern.org.br. Se esquecerem o link, o acesso, vão lá no Sou Jovem Espírita RN. Quem aqui segue o Sou Jovem Espírita RN?
Então vão lá, é o nosso Instagram da Juventude, né, gente? A gente posta várias questões legais lá de eventos, né, posts, informações, curiosidades da doutrina espírita, enfim. Repostam as atividades de vocês, né, da Juventude. Se fizerem algo legal, marca o seu jovem espírita lá e a gente reposta. Vamos fazer esse movimento crescer ainda mais. Então lá tem o link da sexualidade, né, dessa pesquisa. E aí os participantes responderam, né, 78% deles, que não tiveram essa temática numa palestra espírita, ou 76%. 78% no lar não tiveram, ou só raramente, e 76% nunca ouviram falar na casa espírita. Olha que interessante, né? Então vocês aqui já vão estar dentro da estatística de pessoas que tiveram a oportunidade de conversar sobre essa temática na casa espírita, né? E vamos lá, o que é sexualidade? Energia sexual, sexo na visão espírita. Eu vou contar para vocês a história de um jovem que, assim como vocês, assim como eu, como nós, na época da juventude, nós temos desafios nessa área, né? Muitos desejos, né? Os hormônios, as questões fisiológicas que estão presentes, as questões visuais, a questão da sociedade que traz muitos apelos, muitas informações. E aí a gente tem a história desse jovem que estava num período assim de muitos desafios nessa área da sexualidade. E ele vai ao encontro de Chico Xavier. Conversar um pouquinho, se esclarecer, saber por onde caminhar nessa perspectiva. Ele sai da Bahia para Minas Gerais. Que jovem é esse, gente? Divaldo, né? Era nosso jovem, nosso querido Divaldo. Então, assim como nós, ele estava nesse momento de muitos desafios, muitos anseios, e vai da Bahia até Minas conversar com o Chico. A questão é que quando ele chega lá, ele fica com vergonha de falar com o Chico sobre isso, sobre essa temática, porque ele acha que é um assunto imoral. Essa história ele conta numa palestra, está registrada no livro Sexo e Consciência, organizado por Luiz Fernando Lopes. E aí ele fica nos seus pensamentos, conversa e desiste de conversar com o Divaldo. Olha, ele fez essa viagem e ele desiste de conversar com o Chico, né? Divaldo. Só que Chico, na sua mediunidade, percebeu. E aí leva Divaldo lá para um cantinho no quintal da casa dele e começa a conversar sobre essa perspectiva da sexualidade. E aí daqui a pouco eu volto com essa história para contar o final para vocês. Não fiquem, né, ansiosos. Vamos agora refletir um pouquinho sobre o que é essa sexualidade. E aí vocês vão entender porque a gente deu uma pausa. A gente vai colocar umas imagens aqui para vocês, com algumas representações, né, da natureza, coisas aqui, várias imagens. E a gente vai fazer um jogo rápido. Quando vocês acharem que tem sexualidade nas imagens, vocês levantam a mão, certo? E aí vai ser jogo rápido, a gente vai ficar passando as imagens aqui, tá? Vamos lá? Primeira imagem. Quem acha que tem sexualidade? Próxima imagem. Quem acha que tem? Próximo. Ah, olha aí. Próxima. 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 Mais uma. E agora? Próxima. Certo. Jogo rápido. E aí? Aí, beleza, gente. Tá. É porque a gente não vai entregar o peixe antes de ensinar a pescar, né? Por isso que a gente parou a historinha. Vocês viram aí, pensaram um pouco sobre em que fotos e imagens vocês acham que tem sexualidade, né? Mas quando vocês querem saber de algum assunto, o que é que vocês fazem? Google, né? Então, vamos para o Google? Vamos ver o que o Google traz para a gente aí nessa perspectiva.
Se vocês colocarem no Google e botarem na abinha lá de imagens, vai aparecer essas imagens aqui, ó. Pode ser que tenha atualizado, mas vai ser algo próximo disso. Que a gente fez, colocou lá e apareceu, a gente juntou as imagens aqui, ó. Olha quantos elementos a gente tem aqui sobre sexualidade na perspectiva geral, aí, comum do Google. A gente tem aí os símbolos, né, de masculino e feminino. A gente tem aqui a perspectiva de um preservativo. As várias configurações de relações afetivas conjugais. As cores, né, representando as diversidades. O que mais que vocês observam aí? Mitos e tabus. Certo. O que mais? Descobertas. A gente tem aqui a perspectiva biológica, né? Um útero aqui. Tem as crianças aqui. Tem várias perspectivas aí, né, gente? Isso é mais ou menos aí um senso comum. Tem a relação sexual, né, entre duas pessoas aí representada. Enfim, tem vários aspectos do senso comum. E a doutrina espírita? O que é que ela pode trazer para contribuir com essas reflexões nossas? Vamos lá. Pode tirar. Se vocês pudessem resumir toda a lei divina em uma só palavra, qual palavra vocês escolheriam? Amor? A gente começa assim, né, falando de toda a lei divina. Vocês vão ver que para falar de sexualidade a gente vai do microcosmo ao macrocosmo. A gente vai falar das leis divinas, ação e reação. Tudo tem a ver com sexualidade. E é exatamente isso, é o amor. Em resposta à pergunta 888A do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem o seguinte: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, nós. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, se a gente for ver os átomos, né, os minerais ali se atraindo, há essa força, essa atração lá. O carinho, o afeto que nutrimos uns pelos outros, também há aí essa força de amor. Né? Na pergunta 60 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam se é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. O que é que vocês acham que eles respondem? Sim, a lei de atração, né, a força de atração é a mesma para todos. Olha que interessante, né? Mas o que é que isso tem a ver com sexualidade? Vejam, se tem força de atração, tem uma energia. E que energia é essa que está lá nos átomos e que também nós recebemos, nós temos também, usamos essa energia? Que energia é essa? E aí, gente? Energia de criação, de criatividade. Maravilha. É isso. Essa é a energia que também nos seres humanos a gente chama de energia sexual. Vai nos dizer o Espírito Camilo, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, é uma psicografia de Raul, que a expressão sexual no ser humano, em particular, corresponde à presença do Pai Criador na sua criatura. Em razão de que a energia criativa, também chamada sexual, olha só, ele deixa bem claro para a gente, no ser, permite toda e qualquer forma de criação. Seja de um texto, uma pintura, uma escultura, qualquer obra, qualquer perspectiva criativa, quando destinada ao bem,
será sempre uma representação sexual de alta performance. Olha só que massa, né? Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ler sobre esse assunto, com essas informações, eu fiquei maravilhado. Como assim a energia sexual, essa energia é a mesma energia criativa e permite toda e qualquer forma de criação? Eu fiquei assim, parei um pouquinho, né? Reli novamente, fui ver outros textos. E a gente vai conectando as informações, né? Mas que energia é essa criativa? De onde ela vem? Aí Emmanuel, no livro Vida e Sexo, mais uma dica, viu, gente, de livro excelente sobre essa temática, né? A psicografia de Chico. Ele vai falar para a gente que a energia sexual, examinada como força atuante da vida, né? Como um mecanismo da lei de criação, está presente em todas as criaturas, gerando cargas magnéticas à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ou seja, essa força ela está trazendo ali energias, né, potencialidades criativas, cargas magnéticas. E não é uma energia material desse nosso plano. É uma energia muito sutil. Porque, como ele vai dizer, parte do Criador, essa energia para todos nós. Ele diz assim, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Então está em tudo. Está em nós. A gente está recebendo a todo momento essas energias lá no íntimo, na nossa essência. E amplificando cada um à sua maneira, ao seu nível. E vocês vão ver que essa energia, ela está desde os átomos até nós, né, aos espíritos puros. E André Luiz vai dizer para a gente assim, no livro Ação e Reação. Examinado como força atuante da vida, o sexo, olha só, ele vai falar do sexo, né? Ampliando aí a perspectiva do entendimento do que é sexo. O sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. Veja como realmente a gente conecta tudo a falar quando falamos de sexualidade. Dos princípios subatômicos à atração dos astros. Porque então expressará a força de amor, né, emitida pelo amor infinito de Deus. Então, aquela força de amor que resume todas as leis divinas, ela é a mesma força de atração que se utiliza dessas energias criativas que todos nós recebemos de alguma forma para expressarmos a nossa maneira. Os átomos, ali os elétrons, os prótons, os nêutrons vão estar se atraindo e usando a energia de uma forma. Os vegetais, ali está a atração efetivamente. Os vegetais já têm a possibilidade da sensação. Os animais, do instinto. Os humanos, o que é que diferencia, gente, os humanos dos animais? Nós, dos animais. A razão, né? Os animais, eles têm inteligência, os animais? Têm, mas ela é fragmentada. O pensamento é fragmentado. Ele consegue expressar algo, entender algo ali de forma breve. Se você ensinar algo a ele hoje, olha, não faça isso, ou então faça isso que ele dá uma recompensa. Ele assimila. Mas se você só for no dia seguinte dar a recompensa, ele já não vai entender, ele não conecta. Nós temos o pensamento continuado. Eles têm um pensamento fragmentado. Mas aí qual é o nosso próximo passo? Nós já temos a razão, o livre-arbítrio, a consciência de nós mesmos, a consciência de Deus, a percepção minimamente.
E qual é o nosso próximo passo? Temos a razão. Vamos agora trabalhar as nossas emoções para transformar essas emoções em amor, em sentimento. Esse é o nosso próximo passo, o sentimento. E aí eu queria perguntar a vocês aqui, quem de vocês consegue sentir um amor assim, verdadeiro, profundo, a todo momento? A todo momento. Pisaram no seu pé, o que acontece? O que acontece? É a todo momento. Quem aqui consegue a todo momento sentir um amor pleno? Quando você ama seus filhos, ama plenamente a todo momento. Maravilha. Mas às vezes eles trazem ali uns aperreios, né? Mas continua amando lá no fundo, né? Só que quem é assim, é nosso exemplo de amor pleno e constante, de forma profunda, a todo momento? Quem é o nosso exemplo? Jesus. Como espírito puro, Jesus já alcançou a condição de amar em plenitude constantemente. E nós somos os cachorrinhos, os animaizinhos do sentimento. Em relação... Porque olha só, nós amamos de forma fragmentada. Assim como os cachorros, os animais, pensam de forma fragmentada, nós amamos, trabalhamos esse sentir de forma fragmentada. Mas chegaremos lá, né? O percurso do princípio inteligente, ele é assim, muito bonito, né? Ele passa por vários aprendizados, por um longo tempo, a caminhada. E a gente, nas nossas inquietações, fica assim muito preso àquelas dificuldades, os desafios momentâneos. Certa vez, Jesus estava com Tadeu, conversando, porque Tadeu estava muito aflito, conta Humberto de Campos, né, em Boa Nova. Ele disse que Tadeu era triste. Olha, era triste, então, porque ele permanecia no estado de tristeza. Aí Jesus chegou para conversar com ele, né, em particular. 10 minutinhos. Gente, eu falo, viu? Me segure, Marina. Mas é tão bom nessas trocas a gente poder conversar sobre essa temática. E aí, Tadeu fala dos seus anseios. E Jesus dá 3 dicas para ele, né, diante das dificuldades de Tadeu. Quais dicas vocês acham que Jesus trouxe para Tadeu? Se Jesus estivesse aqui para conversar com vocês hoje. Tadeu, Bartolomeu, gente. Mas vocês, pensem em vocês. É na mensagem de bom ânimo, certo? Do Boa Nova. Se Jesus estivesse aqui, o que ele diria para vocês? 3 dicas. Olha, alegria, coragem e esperança. Ele diz assim, traços. Gente, Jesus não diz assim, seja efetivamente alegre, efetivamente, né, corajoso e esperançoso. Tenha traços no seu dia a dia. Que aqueles pequenos traços vão se multiplicar. É a multiplicação dos pães, né? Que tendes para que a gente multiplique, a espiritualidade possa ajudar. Então, trabalhar a sexualidade é trabalhar os sentimentos. É trabalhar... Sim, e aí, voltando à perspectiva de Bartolomeu, Jesus fala assim para ele, no finalzinho. Por que se firmar no pesadelo de 1 hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o Pai? Esse percurso do princípio inteligente é muito longo. E o quanto a gente, cada um de nós, não percorreu e não alcançou para chegar aqui hoje. Para muitas vezes a gente não valorizar. Então essa alegria é a alegria da gratidão. Agradecer por tudo o que temos, o que conquistamos até aqui. Nos valorizarmos. A coragem para mudar. Porque é sempre possível melhorar em algo.
não é? E a esperança sempre de dias melhores, porque é uma certeza, é a nossa fé. E aí, essa perspectiva da sexualidade, ela se resume basicamente ao amor, ao bom emprego das energias criativas. Como usar essas energias? Nós que estamos nessa fase da juventude, com tantas energias, né? E aí Joana de Ângeles vai falar para a gente, na sua série psicológica. Ela fala em constelação familiar, Encontro com a Paz e a Saúde. Vários livros ela traz tratando um pouquinho dentro do livro sobre a temática. Adolescência e vida, né? Vai falar para a gente a importância de usar essas energias nos esportes, nos estudos, né? Numa boa leitura. Aí eu vou incrementar também. Nas séries também, né? Mas com aquele cuidado do equilíbrio, que é o que Emmanuel vem trazer para a gente, já ir finalizando as nossas reflexões, sobre o bom uso dessas energias. Porque estamos numa sociedade que está nos extremos, né? Geralmente, nós participamos dessa sociedade e vamos para esses extremos no uso dessas energias. Ou é a abstinência, nada pode, a proibição, tudo é um tabu falar sobre sexualidade, ou é aquilo que tudo pode, não tem responsabilidade, não tem equilíbrio, não tem controle. Não estamos nesses extremos? Joana de Ângeles vem falar isso para a gente também. E aí, vem Emmanuel, mas aí eu lembrei agora da historinha de Chico, né, com Divaldo. O que é que vocês acham que Chico falou, né, para Divaldo? Veio André Luiz, olha só, gente, André Luiz chegou perto de Chico e começou, pela intuição, trazer algumas informações. Basicamente, ele falou para Chico, ou para Divaldo, através de Chico, o seguinte: em tudo na natureza é sexo. Essa laranjeira que tinha no quintal da casa de Chico, as suas raízes penetram o solo e na troca de nutrientes são criados os frutos. Na atração das moléculas, né, ele dá o exemplo de H2O em uma das suas falas, em Evolução em Dois Mundos. Ele fala que há uma criação ali dos átomos, oxigênio e hidrogênio, há uma criação da molécula de água. Na atração dos astros, o Sol e os planetas, há ali a constituição de um sistema. Então, em tudo na natureza é sexo. Então, a doutrina espírita ela vem trazer essa perspectiva muito natural de entender a sexualidade nesse conceito mais amplo. A abelha polinizando a flor. Lembram das imagens? Em todas as imagens há sexualidade. Naquelas imagens que vocês levantaram a mão, nessa visão mais ampla, que não é a comum, então a gente não vai sair dizendo assim, olha gente, sexualidade é assim, não é assim. Não, no senso comum existe uma perspectiva, mas na perspectiva espírita ela amplia para a gente. Em todas essas imagens há sexualidade, há energia sexual, há a lei de atração, há a lei de amor. Então a importância da doutrina espírita trazer para a gente no lar, na evangelização, na casa espírita, nas palestras, essa perspectiva muito mais natural, gente. Ressignificando, porque a gente traz muitas questões de religiões e reencarnações passadas, e a gente tem esse tabu ainda, não só de outras encarnações, mas dessa. Né? E a gente tem dificuldade de falar sobre o assunto. Minha mãe foi falar comigo, né? Quem teve a oportunidade de conversar no lar sobre a temática, é muito bom. Né? Com 18 anos eu recebi Vida e Sexo. Até hoje eu leio. Né? Mas ela tinha o seu jeitinho de falar sobre sexualidade. Quando a gente ia para o colégio junto, no ônibus público, e aí, um certo dia, o caminho tinha assim, muito motel. Já acabou, né, Marina? 5? A gente tinha, assim, motéis e hotéis. E eu era pequeno, tinha, assim, 11 anos. Aí mãe, mas qual a diferença de hotel para motel? Vocês já se perguntaram quando crianças ou jovens isso aí?
Já, né? Aí olha como minha mãe respondeu, né? Da sua forma, muito sensível. Filho, é o seguinte, no hotel as pessoas vão para dormir e no motel para namorar. Aí eu disse, certo, entendi mais ou menos, né? Mas depois eu descobri que sempre ela usava o termo de relação sexual, sexo, como namorar. Ela nunca falava essa palavra. Olha só que interessante. Mas ela falava, ela tentava trazer a perspectiva do conhecimento, né? E um certo dia, conversando sobre relacionamento afetivo, ela falou assim para mim, meu filho, é o seguinte, namore bem muito. Aí eu disse, namore bem muito. Que danado é isso que a mãe está falando para o filho, namore bem muito. Aí ela disse, mas respeite as suas namoradas. Olha só, né? Então ela trazia da forma dela a essência de muitas questões importantíssimas. E a doutrina espírita vem falar para a gente que é natural falar sobre sexo. É o que está presente na nossa biologia, nas nossas relações. Quando já se há a possibilidade, aí Joana vem dizer, conversar sobre o momento certo, ou o mais adequado, né? Tem tantos assuntos para a gente conversar, mas em 5 minutos não dá, né, gente? Então, a gente queria deixar uma mensagem hoje, né, sobre a importância desse olhar mais natural, que permita uma conversa mais tranquila, né, que permita ressignificar muitas questões que a gente traz ainda como um tabu, mas que possibilitarão um melhor uso e direcionamento das nossas energias, né, que é algo natural da vida. Então, fugindo desses dois extremos, Emmanuel vem trazer para a gente um resuminho, lá em Vida e Sexo, na introdução, de um caminho seguro a percorrer nessa perspectiva de uso das nossas energias sexuais, criativas. Ele sai dos dois extremos. Olha como ele vai falar para a gente. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então a gente vai fugir, gente, dos dois extremos e buscar o caminho do meio. Ele fala não abstinência imposta, não proibição e não abstinência. O extremo do nada pode, né? E o outro, não indisciplina e não impulso livre. É o do tudo pode, é o outro extremo. E ele vai dizer algumas coisas que são o caminho do meio. A educação, como dizia Kardec, né, convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Lá no Livro dos Espíritos. Então, a educação, o respeito, o emprego digno e a responsabilidade. É isso, gente. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Também nos dizia Emmanuel. Obrigado, gente. Espero que tenha sido bom, né, esse bate-papo. E já queria deixar um agradecimento ao SEIC, mais uma vez, pela oportunidade que mais casas espíritas possibilitem esse espaço de diálogo. E aí, tá gostando? Nossa programação do seminário foi toda pensando em você, jovem. Na próxima quinta-feira, nós voltaremos com o Gonçalo, falando sobre vícios. Olha que temática interessante. Não perde.